turminha, começando mais um Ligue o Dane-se, na companhia do meu parceiro Luiz Filemon. Boa, fala, da galera. mãozinha que isso me deixou no vácuo, Foi mal, gente. nega. Louco, desorientado. E hoje não poderia ser melhor esse episódio, junto com meu amigo de trabalho, de vida, de tudo, de surf, de lifestyle. Cara é bom. André Albê. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí bem-vindo. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Isso aí. Poder contar um pouquinho da minha trajetória. Boa, das hein? loucuras, dos Isso aí. sucessos, desse caminho que a gente vem trilhando, né? Excelente. O sucesso tá tanto, porque eu tinha me programado assim que eu lancei, a gente lançou o canal Ligue o Dane-se, ele seria o primeiro entrevistado. Tava ali, Primeiro. Só que a agenda dele não tinha como. Aí. André Albê, se apresenta pra galera, vai. Meu nome é André Albê, sou CEO da Corp Eventos. CEO porra nenhuma, sou diretor da Corp Eventos. Eu acho chique quem fala que é CEO. Muito. É chique. E tenho muito orgulho aqui de estar participando junto com vocês, contar um pouquinho da minha história. E vamos nessa. Pelo amor André de Albê, Deus. te conheci, na realidade, através do meu marido. Você ainda é bodyboarder. Exatamente, né? Eu Que história é essa? sempre gostei de pegar onda. Na época que eu ainda tinha um pouquinho de cabelo. Mas até hoje eu curto lá o Mar de Itacoatiara, lá onde eu moro. Quando você vai para a água, até tem uma brincadeira, tem um bordão lá que fala, né? Terror e pânico. Tem que torcer para sair vivo. Lá o caixote é brabo. Enfim, conheci André Albê surfando através do meu marido, que também é bodyboarder. Hoje em dia ele é longboarder. E aí, você sempre na correria até de produzir os eventos do segmento de surf, né? Na época você fazia bastante coisa no bodyboard, né? Isso atuante. aí. Na verdade, até bacana tocar nesse assunto. Na época que eu disputei o estadual de bodyboard brasileiro, eu não tinha patrocínio, não tinha recurso, morava na zona norte do Rio e pegava 2 ônibus para chegar na praia, né? E não tinha realmente nenhuma condição de virar um atleta profissional. Paralelo, eu trabalhava, sempre corria atrás. E com isso, anos depois, né, a vida prepara surpresas. Mas se você prestar bem atenção, tudo tem a ver com o caminho que você trilha, né? Sim. Com a sua trajetória. E eu tive o prazer de conhecer alguns atletas anos depois. Fiquei anos sem pegar onda, porque eu sempre fui de trabalhar muito. E conectei com a galera de São Conrado. Que tem um movimento, inclusive, muito bacana de revitalização da praia, que é o Salvemos São Conrado. Isso aí, exatamente. E com isso, eu comecei a estar mais junto, né? A participar mais. Quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida, a minha saúde, em 2011, exatamente, que eu cheguei a ter 120 quilos, né? Recentemente você até postou, né? 2011, sim. 2021. Que maneiro. Gente, eu vou botar aí na tela para vocês verem um antes e depois de Inspiração André pra mim Albê. aqui, que ó. é muito inspirador. É muito legal. Eu me arrepiei aqui que foram 10 anos exatamente Muita quando luta, eu né? voltei a pegar onda e não corri ainda, né? Eu emagreci um pouquinho, daqueles 120 até os 112, 113, mas aí eu já como empresário, né, tendo a minha empresa dentro das minhas possibilidades, eu comecei a ajudar os atletas amadores, os atletas profissionais também do bodyboard, da maneira que eu podia. E comecei a oferecer a minha estrutura de som, de backdrop, enfim, uma estrutura para produzir os campeonatos no momento que eu realmente podia dar essa mão para esse esporte querido, né? E trazer um pouco de visibilidade e profissionalismo. Não, a estrutura era super legal, montada na praia. Isso aí. Muito, muito bacana mesmo. E desde então, acho que 2013, se eu não me engano, eu comecei a ajudar no Mundial de Bodyboard em Itacoatiara, onde criei uma raiz muito forte com os atletas locais, como Kalani, Dudu Pedra, Julara, o China, e só monstro do bodyboard, né? Você tem que ver aquela lá surfando de peito em Nazaré. Ele tem também um filme que está girando aí no mundo todo, um filme sensacional. Ele é Ele é sinistro. Fora da curva, né? Podemos dizer assim. Fora da curva. Cara, e ele teve épico. um caso que ele quase morreu lá em Itacoatiara. Teve um Dia das Mães que ele Foi Dia das Mães, isso.
Se eu não me engano, ele Foi estava resgatado por helicóptero. com 16 Que doideira, anos, né, cara? Com 16 Foi. anos. E tem que ter respeito. Terror e pânico. Respeito, vamos falar disso. Eu tenho um maior carinho, um maior respeito pelo seu trabalho. Obrigado. E admiração. André Albe, você começou como DJ. Animador. Não, animador, isso que eu ia festa. falar. Como animador, Conta pra gente isso. eu, na verdade, lá, vamos colocar aí uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, acho que até um pouquinho mais, né? Tô com 35, mas Cara novo, garotão. E, gente, a gente tá quase igual, tô com 32. eu sempre gostei de música. E é uma história até interessante, né? Porque eu canto também, né? Cheguei a ter banda. E eu fui num casamento, né? Convidado. Olha que coisa louca. Não, convidado não. Fui como penetra num casamento. Que fique claro. Convidado nas foi escuras. 15 anos, não foi um casamento. Aham. E nesses 15 anos, tinha uma banda tocando e a aniversariante me olhava, né? Assim, pô, Não te conheço. quem é esse rapaz, né? Mas ao mesmo tempo que ela desconfiava quem estava ali, ela estava me paquerando. Olha. 15 anos. Garanhão. Olha que coisa louca, né? E eu, vendo aquela banda, e eu sempre fanzaço de música e do Lulu Santos, né? Minha inspiração posso dizer, Lulu, Blitz, Evandro Mesquita, né? Deixava meu cabelo aqui com aquele rabinho igual do Evandro nos anos 80. E daí eu cheguei, a aniversariante veio falar comigo, eu tomei um susto assim, que eu falei, pô, será que ela descobriu que eu sou um penetra? Vai me expulsar. Eu tava com os amigos. Meu segredo foi revelado? Foi revelado, né? E daí eu falei, pô, será que você consegue? Ela crente que eu ia puxar, você consegue que eu dê uma canja com essa banda? Eu queria cantar. Ela, Meu na mesma hora ela Deus. foi lá, ele quer cantar, e daí eu cantei uma, cantei duas, cantei 3 músicas, e o pessoal da banda me convidou para ser o vocalista da banda Que futuramente. maneiro, Loucura. Caraca. E ali criou, né, aquela Iniciou, imagem, aquele né? artista, né, André Albe, na verdade, Qual era o nome da banda depois? a banda, eu tive uma banda chamada Ecos Urbanos, Maneiro. Os Infiéis. Olha isso. Aí, ó. Jani, você sabia dessa história? Tivemos algumas bandas, Corpo Delito. Aham. Aí fui participando de várias bandas. Eu sempre fui assim, né? Chegar, pô, dá pra dar uma canja, daqui a pouco, pô, você quer ser o vocalista da banda? E eu ia Só gostava Legal, ali, o né? tempo todo, ensaiava de Maneiro, madrugada. E uma coisa muito interessante, né? Não tinha dinheiro para equipamento naquela época, era muito amador e muito difícil. Hoje Sim. você tem muito mais facilidade. Muito caro na época também, né? O equipamento ainda continua sendo muito caro, mas hoje você tem muito mais facilidade com importação, em você parcelar. Tudo hoje você consegue parcelar. Tinha que alguém viajar, comprava, trazia pra você e tinha que Exatamente. pagar à Quase vista. épico aquilo, né? E não tinha tanta variedade de marcas. Ou você comprava aqui, como hoje você tem até a segunda linha de equipamentos que são mais em conta. Sim. Naquela época você comprava aquele que era bom ou você não tinha. Não tinha. Não existia isso. Então, o que nós fazíamos? Nós ensaiávamos num estúdio em Madureira, chamado Estúdio Quadrante, e era o Neizinho batera, e o Neizinho tinha os irmãos, que eram donos do estúdio, que eles eram músicos de uma banda muito famosa na época, que era composta pelo Macau. Para quem não conhece, o Macau é dos Olhos Coloridos, da Sandra de Sá. Os Olhos Coloridos. Vai! Então, quando eles saíam, né, que eles tocavam toda sexta, sábado e domingo, nos bares, nos restaurantes, o que a gente fazia? A gente se oferecia para os aniversários, para as festas. Pô, vocês querem... Não, a gente não vai cobrar nada não, mas a gente pode tocar na festa. Fazer o network ali, né? né? Que eu já era vendedor naquela época, né? Olha só que Maneiro, coisa maneiro. louca. Sim, já tava no Nem seu sabia, sangue né? empreender. Pô, será que eu... Não, pode sim. Não precisa Criando um pagar nada. portfólio, né, cara? E eu sem equipamento, não tinha equipamento. Caramba. O que nós fazíamos? Esperávamos eles saírem para tocar, Aham. ia lá no estúdio, abria o estúdio, pegava a caixa de som do estúdio, pegava o microfone do estúdio, botava dentro de um carro. Agora eu lembrei, a única exigência que nós fazíamos para os donos das festas, você tem um carro para buscar o equipamento para a gente? Aí ia aquele carro lá no estúdio, buscar aquele equipamento. Som maneiro e tal. Maneiro, Pessoa mas só bonita. que a gente também tinha que tocar até uma certa hora, porque a gente sabia que quando os irmãos do Ney voltavam dos restaurantes, das apresentações, eles iam para o estúdio guardar os instrumentos. Então a gente tinha que chegar antes para poder guardar, para eles nem desconfiarem que a gente pegou aquelas caixas de Meu Deus. guitarra, microfone. Era uma loucura, né? Até que um dia descobriram.
A esposa do irmão do Ney, né? Na verdade, ela chegou no estúdio, que ele pediu, acho que ele esqueceu um determinado equipamento para fazer a apresentação. Quando o que foi? Tá faltando um monte de coisa no estúdio. E daí não tinha celular, obviamente, naquela época. Nós voltamos e aí, para nossa surpresa, o irmão do Ney botou uma gig lá, um sub lá, e ficou aguardando dentro do estúdio. Quando a gente acendeu a luz, estava ele lá. Foi uma loucura, foi uma loucura. Aí acabou a Deu trajetória delegacia, deu bandido. Não, mas foi bacana, porque eu acho que, assim, realmente eu acho as coisas quando você faz, né, escondido, quando você não tem uma verdade, ela naturalmente ela aparece. E tudo faz que você amadureça, que você aprenda com os seus erros, que você seja uma pessoa melhor. E se você não passar por essas coisas, eu falei da trajetória, isso não faz você ser uma pessoa melhor, né? Quando você está destinado e tem a humildade para reconhecer os seus erros, para você escutar. Então, assim, acho que tudo isso vale de experiência, vale de repertório para você. Vale de repertório. Ainda vou além. Eu ligava para os jornais, ligava para o Jornal o Globo. Naquela época, o Jornal o Globo tinha... eu não sei se não existe hoje, os setores Madureira, Zona Sul. Ainda tem nessa revista, né? Revista Madureira, Jornal do Globo. da Barra. Aí eu ligava, existe. como o Rei Bianchi, né, fala, eu sou empresário da banda, eu queria fazer uma entrevista. Não, mas que banda é essa? Eu falei, não, nós vamos fazer um show no Melo Tênis Clube, na Vila da Penha, que o clube tinha... Usava o gancho dos locais, né? Às vezes nem ia tocar, mas eu fazia o comercial para poder trazer aquele... Fazer aquela abertura, né, de reconhecimento. Aí depois chegava lá no Melo, eu já tô no jornal tal, já falei que eu vou tocar aqui. Agora é melhor tu arrumar abre a porta. Exatamente, foi assim que as coisas foram acontecendo. Já ia com o pé na porta, basicamente, né? Nem batia. Fizemos dentro de faculdade e daí teve uma vez que eu coloquei a banda toda numa Kombi para tocar em Barra de São João. Nossa. Chegou lá, não tinha show. Não tinha evento, não tinha nada, um monte isso? de amigo para ir, Deus. longe pra caramba, porque na verdade o show foi cancelado, choveu muito, né? Só esqueceram de te avisar. Só esqueceram de avisar, não tinha a comunicação que a gente tem hoje, né? É difícil pra caramba. Sim. A veia artística sempre esteve presente na sua vida, veio com a música. E depois, a parte de comunicação, de você entrar no meio de eventos, até de animação de festa. Como é que se deu isso? Agora eu pego o gatilho da Dani. Da Dani-se, né? Vamos lá. Ligue o Dani-se. Ligue o Dani-se. Eu sempre também tive envolvido em tudo que eu podia. Tudo. Sim. Em tudo que eu podia. Era com animação. Eu trabalhei como promotor de vendas de empresas. Então, assim, todas as oportunidades dentro do que eu posso dizer, desse nicho artístico, eu aproveitava. Sim. Legal. Então, eu colocava muito... Era muito aguçada essa vontade de me expressar, de colocar para fora os meus talentos, né? E, naturalmente, as coisas foram desenvolvendo e eu fui traçando aquele caminho aonde eu me daria melhor, né? E é muito interessante, pegando esse gatilho, que essa trajetória, ela me proporciona hoje, eu falo isso muito com a Jane, né? E converso quando eu estou numa conversa falando sobre música, se eu não tivesse passado por isso, eu tive todas as oportunidades e tive tudo para ser um músico, para ser um DJ, para ser um bom locutor, animador de festa. Fiz locução de HSBC Arena, enfim, até uns 12 anos atrás, eu ainda fazia locução. Trabalhei em grandes eventos com vôlei de praia, basquete, enfim. Se eu não tivesse passado por isso, eu não sei se hoje eu estaria preparado para ser um grande empresário. Antes da gente chegar no André UB, empresário, dono da Corp, que a gente vai chegar lá. DJ Ace Ventura. Ace O Ventura. que era isso? É até engraçado que Ace Ventura é um personagem da Cartoon, né? Que é o filme do Ace Ventura, do Jim Carrey, que também é assim, na verdade, um ídolo, que me inspirou muito. Lança fato, DJ Ace Ventura. Eu fui... Fez a mixagem, ó. Foi interessante, né? Foi interessante. Foi ruim.
Eu vou contar um pouco da história de como eu comecei a trabalhar como DJ para chegar no Ace Ventura. Beleza. Quando morava lá em Vaz Lobo, Vicente Carvalho, ali naquela meiuca, eu tive um amigo de infância que ele também gostava de DJ. Ele frequentou o baile da Manisaldi, que era em Cascadura, que era no Clube dos Sargentos, que era um clube muito famoso, era um baile que tinha toda sexta-feira, muito famoso, né? Que assim, você tinha uma presença expressiva de pessoas dançando aqueles passinhos da época do funk melody, do charme. E daí surgiu a oportunidade, assim, caramba, cara, a gente gosta de música. Aí eu tinha em casa uns vinis, né? Na época, Madonna, Dire Straits. Não era uma quantidade tão grande, tão expressiva, e ele também tinha na casa dele. A gente não tinha dinheiro para comprar equipamento. Era a mesma coisa. Veio a história de eu chegar, vai ter uma festa, posso tocar? Sou DJ. Ué, conhece não? DJ, a equipe Yankees, inventamos a equipe Yankees. Equipe Yankees. Nossa. DJ Alexandre, pinguim, ele tinha um nariz de pinguim. e o DJ André, mas eu ainda não era o Ace Ventura, eu era o André. E beleza, Alexandre Pinguim, porque ele era conhecido, o apelido dele era Pinguim. E daí, como é que a gente vai tocar? Chamaram a gente para o aniversário. Não tem som. Beleza, minha mãe tinha em casa um 3-in-1 da Sony. Caraca. Obviamente que eu peguei escondido. E ele, na casa dele, a mãe dele tinha. Olha, a gente pode tocar, mas você busca o nosso equipamento, a gente não vai cobrar nada, a gente só quer... E começou aquela trajetória, uma festa, 2 festas. Aí daqui a pouco, peraí, cara, tá dando muito trabalho levar equipamento. Vamos perguntar pro dono da festa se ele tem o 3-in-1 em casa. Nada mais justo, né? Pô, boa ideia. Já tô dando meu intelecto. E como é que funcionava? Olha a coisa mais interessante. Vocês vão rir muito. A gente montava um 3-in-1 desse lado, um 3-in-1... Nossa. Cada um ficava com vinil na mão. Não era mixar, um mixava uma música para outra, não. Eu botava minha música aqui. A gente ainda não tinha ainda um mixer, né? Não tinha aquele... Botava a música, quando estava terminando, eu ia baixando o volume, ele ia... Nossa. Chegava assim, vai, Pinguim. Aumentou. Bora. Abaixa Abaixa. E não era em pé, não, era sentadinho aqui. Eu sentado de frente pro 3-in-1 aqui, e o outro. E quando abaixava esse som, entrava o outro ali, outro vinil. E daqui a pouco começamos a ganhar um dinheirinho, compramos esse mixerzinho, né? Que foi um dos primeiros. Aí veio a primeira briga. Putz, cara. Cada um pega seu vinil e vai embora pra casa. Deu 3-in-1. Cadê a festa? Acabou a empresa. Pô, você tocou a música que eu ia tocar. Pô, mas peraí, pô, nem começou. Não, porque você tá botando a música que eu ia... Aí começou aquela discussão. Foi crise no relacionamento. Mas esse dia você tá botando a música é meu, por que você... Aí, peraí, pô, não somos uma equipe? Era. Olha que história interessante. Caraca, né? a primeira crise ali que você teve com sócio e tudo mais. Exatamente, né? Uma coisa mais muito bacana. Aí o Ace Ventura veio depois da crise no relacionamento da equipe Yankees Amor e Som. Yankees Amor e Som. Uau! Mas junto com isso, né? Eu já vinha trabalhando, né? Era difícil até conciliar. Eu trabalhei muito tempo escondido do meu pai, porque meu pai... Ele queria que eu seguisse a carreira dele, queria que eu... Ele pagava meus estudos, obviamente. Qual era a carreira dele? Meu pai era da Polícia Federal. Ah, legal. E eu acabei trabalhando escondido, porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria... Né, a independência, independência. Né? Por um lado, foi muito bom, porque, caramba, muita experiência. Aí já vem mais experiência. Fui vendedor de loja, fui segurança de loja. Enfim, com 18 anos, fui office boy. Então, assim, uma história que, como eu estou falando, realmente eu dou muito valor à minha vida por isso. E dentro disso aí, quando a gente fala de equipe, de banda, quando é um coletivo... É muita gente, né, hoje? Muita gente, e fica mais difícil de você colocar, né, um mesmo ideal, uma liderança, né, dentro de um conjunto, de uma banda. É muito complicado, sabe? Porque... Por exemplo, eu tocava com o Ricardo, que era guitarrista, e o irmão dele, que era baixista, que eles eram evangélicos. E a mãe não permitia que eles... eles tinham que fazer um trabalho, assim... Eles não podiam ir para qualquer lugar. Sim. A gente tocava aquelas musiquinhas, aquele repertório lá de anos 80,
com Barão Vermelho, com Lulu Santos, com Blitz, mas eles não podiam assumir um compromisso. E muitas vezes a gente fechava uma festa, eles não iam, podiam ir. Porque a mãe não deixava sair de casa. Isso é horrível, porque tu fica meio que preso, né? Exatamente. Então eu fui conhecendo outras pessoas, isso foi me trazendo outras conexões, outras possibilidades de influência na música. Então, só para você entender que realmente é necessário a gente passar por esse processo. Sim. E hoje, o que a gente passa, né, a nossa juventude, é muito imediato, né? Imediato, Como é que surgiu esse Ace Ventura performático? Que você ia fantasiado. Eu tenho uma história que você me contou que você tinha um figurino, inclusive da Xuxa. Eu ia muito nas feiras pela Uniswan. Eu quero mandar um beijo para todos da Uniswan. Aí, Uniswan, boa. Também são muito importantes nessa trajetória. Foram pessoas que acreditaram muito no meu talento, no meu trabalho. Tive uma parceria muito grande com eles. E eles tinham um stand na Feira da Providência. E a Feira da Providência tinha um bazar, que era da Xuxa, que ela pegava todos os figurinos dela, ela vendia, botava à venda ali por preços assim, até muito, muito barato, né? Irrisórios, acessíveis para você poder ter um item da Xuxa. E eu comprei esse macacão, eu lembro muito bem na época, ele era todo de couro colorido. E como é que surgiu essa questão do Ace Ventura? Eu estava em Barra de São João, vivendo com uma banda, tocando, vivendo de música, e daí tive o gatilho de fazer faculdade de Educação Física. Você é formado em Educação Física? Sou formado em Educação Física, vim para o Rio fazer faculdade, e com isso, quando eu estava dentro da sala, no primeiro período da faculdade, entra uma pessoa na sala falando, olha, eu estou precisando de animadores para trabalhar num hotel em Angra. Levantei o braço. Levantou a mãozinha. Por que não? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? E daí eu fui para Angra, tinha um amigo na sala chamado Alexandre também, outro Alexandre na minha vida, né? Outro, que era uma figura. E daí nós pegamos o carro, ele passou a data para fazer um teste, não tinha ainda cachê. Era para fazer um teste no final de semana, com tudo pago, com a alimentação, ficar hospedado e a gasolina. E no final de semana, que chovia muito, tinha um grupo de 20 homens numa convenção da Shell. E eu criei umas atividades com eles, assim, uma animação bacana na beira da piscina. Ou seja, eu consegui colocar todos dentro da piscina, consegui fazer umas brincadeiras. E o meu primeiro chefe dentro de um hotel, que foi o Leonardo, ele... Cara, eu sempre procurei um cara igual a você aqui, com esse perfil, e a gente já tem aqui no hotel o Johnny Bravo, a gente já tem aqui o Chico... Caraca. Por que não é Ace Ventura? Aí, você tem que procurar um personagem. Já vai ficar aqui? Eu falei, pô, beleza. Você já está contratado para fazer aqui com a gente, né? Porque o hotel é o seguinte, você pega a temporada, os feriados, né? E você acaba morando no hotel? Acabo morando. Morei muito tempo dentro do hotel. Morei no Porto Belo, morei no Porto Real. Ó, a galera gasta maior grana para ir para lá. Isso aí, Clube Med. Então, eu peguei a temporada, cheguei lá em novembro, fiquei até o carnaval, né? Fiquei alguns meses lá dentro. E daí ele falou, qual vai ser teu apelido? Ace Ventura. Veio o Ace Ventura. Tinha umas perucas, né? Que eu já fazia as animações em festa. Falei... É isso. Ace Ventura. Eu tinha uma peruca do Elvis que eu fazia, eu botava uma roupa do Elvis Presley também, fazia umas performances. E tem uma coisa muito interessante. Tem que ser criativo nessas horas. Criativo, muito criativo. Eu montava a programação do Lazer e colocava coisas engraçadas. 6 horas da manhã, todos de pé para cantar o hino nacional 500 vezes. Meu Deus! E depois, café da manhã, pão com melancia, daqui a pouco... almoço, arroz com orelha de peixe. Eu inventava um monte de coisa, sopa de pescoço de siri. Enfim. Você criava experiência para as pessoas que estavam hospedadas. Junto com a programação do próprio hotel. E com isso eu fui criando uma identidade, porque o hotel ele era um resort, né, onde você tinha proprietários. E daí eu comecei a ter posso dizer, um fã-clube
de proprietários que acreditavam muito no meu talento. Maneiro. Fala, pai do Tony Platão, Elizabeth Savala, tinha casa lá dentro, Dado Villa-Lobos. Vários nomes. Top, né? E aí o que eu criei? Para eu poder ganhar um dinheirinho a mais, porque naquela época eu ficava, né, a gente trabalhava um cachê por mês, aí, vamos que fosse hoje uns R$1.500, R$1.000. E daí eu comecei a fazer à noite o DJ. O músico faltou, então eu vou cantar. Maneiro. Aí eu criei um cenário, DJ Ace Ventura com a guitarra. Na verdade, eu botava Ace Ventura com a guitarra, com uma blusa, eu criei um figurino. Todo mundo ia assistir eu cantar, mas a guitarra era mágica, a guitarra eu não ligava. Eu ligava o videokê. Aí eu, obviamente, fazia um repertório e falava, bota a música tal. Aí pá. Aí eu ficava, solava a guitarra. Cena. Aquela cena com aquela... Aí botava uma iluminação bacana. Eu tinha uma Todo blusa ator ali, laranja e com óculos transparente, maneiríssimo. E todo mundo aplaudia, pedindo música. Legal. E cantava ali aquele repertório de 2 horas. Mas era guitarra mágica. Aí, de vez em quando, o que eu fazia? A guitarra ela não estava conectada na mesa. Sim. Mas eu tinha o cabo da UP10 da guitarra, eu pedi um menino para deixar o cabo ali, ele aumentava o volume, eu fingia que estava afinando a guitarra. Pim, pim, pim. Aí todo mundo olhava, né? Pô, O cara Tá tocando realmente, mesmo. é. tocando, Pô, né? O cara... Só que se você prestasse atenção nos acordes, não eram os acordes da música. E aí eu me transformei nesse personagem, Ace Ventura. Por isso que eu digo como é importante você passar por vários processos, saber dar valor a isso, aprender com os erros. Eu conheci pessoas com outra formação de opinião, né? Que eu estava no meio de pessoas com outro nível, né? de uma classe média alta. Você foi criando conexões. Conexões. Sim. E as pessoas falando, por que você não monta a tua empresa? Pô, Ace, e o Ace para cá, Ace para lá. Só para vocês terem uma ideia, né, do nível, eu estava trabalhando, daqui a pouco vinha um proprietário e falava para o meu chefe lá, olha, o Ace hoje vai sair comigo de lancha. Aí estava eu daqui a pouco lá sentado numa mesa com a Ana Maria Braga. E com isso, eu fui criando essa fidelidade, né, mostrando a minha essência, né, que sempre foi essa minha essência de uma pessoa do bem, uma pessoa com caráter, que realmente acreditando nos meus sonhos. Sim. Quando tinha show final do ano no hotel, eles contratavam aquelas bandas e eu ia lá dar canja. Dava uma canja de 5 músicas com a banda, porque todo mundo já me conhecia. A banda que fazia o final de ano, ela sempre tocava, essas bandas tocavam nas datas mais importantes, dos feriados. Ali, né? E eles me conheciam, sabiam que eu sabia. Eles sempre me chamavam porque eu animava. Eu fazia o Mamonas Assassinos, fazia aquelas danças do Mamonas, botava roupa. E quando eu descia do palco, eu ganhava cheque de proprietário. Terminei essa canja quando eu desci do palco. Naquela época, eu ganhei um cheque assim, de R$3.000. Que equivalia a 3 vezes o que eu ganhava no mês. Aí o proprietário, porque tinha que... Não, mas o Ace vai sentar na minha mesa. E eu não podia, porque eu estava trabalhando. Sabe? Eu estava ali trabalhando, mas... Então começou a criar uma fidelidade muito grande, um carinho muito grande, um respeito pelo meu trabalho. Aí eu comecei a falar o nome de uma empresa, Lilás Cosméticos. Quero agradecer, porque eu já falei, agora vai vir 6. Aí comecei a ganhar produto, aí sorteava produto de cabelo para mulher, não sei o quê, biquíni. Tinha um bingo dentro do hotel, que a gente, quando fazia o bingo, não existia dinheiro, eram as bolinhas, que quando você entrava, você comprava aquelas bolinhas, fazia um colar, né? A amarela valia 5, a azul 10. E a gente comia lá no refeitório, mas não tinha dinheiro para comprar um lanche lá no... Aí e a gente tinha os vales pizza, vale lanche, não sei, caipirinha. Aí eu pegava os meninos, né, na hora do bingo, os meninos que eram os proprietários, vocês vão ficar sentados aí, eu vou falando bingo. Daqui a pouco você grita bingo e a gente divide o lanche depois, beleza? Pô, isso, beleza! Uhul! Aí tá lá, 54, 30, bingo! Aí eu fingia que estava conferindo a cartela. Vamos ainda pedir aplauso aqui pro ganhador aí. Pro Maurício. Que... muito bom. Da Casa 15 ali, ó. Daqui a proprietário da Casa 15 ganhou aqui uma pizza. Vamos aplaudir. Todo mundo aplaudia achando que era de... Tava ganhando mesmo. E o cara ali contando direitinho. Acabava aquele bingo, a gente na mesa cheia de comida, ninguém entendia nada. Como é que o cara... Do nada. Hambúrguer, pô,
maior vontade de comer um hambúrguer. A partir desse gatilho, você começou a realmente pensar em ter a sua empresa? Já era muito aguçado, né? Esse meu lado empreendedor, de líder. Né? Você pode perceber que essa liderança, mesmo que de uma forma mais assim, não vamos dizer profissional, mas uma liderança de carinho, sabe, de estar junto com essas pessoas, de elas acreditarem, acreditarem no poder do meu trabalho, da minha essência. Isso me identificou muito, mas eu sempre fui muito coração, né? Eu sempre fui uma pessoa assim de levar muito as coisas para o coração, para o emocional. Às vezes atrapalha muito. Qual é o seu signo? Eu sou de Áries. Sou de Áries. Eu não entendo nada de signo, só perguntei mesmo. Mas junto com isso, eu comecei a ter a oportunidade, quando eu falei para vocês, né, de conviver com pessoas com uma outra formação de opinião, que na verdade elas estão querendo somar, estão querendo te ver crescer. Falando um pouco das nossas amizades de infância, das nossas raízes, é muito normal, não por maldade, mas às vezes as pessoas elas não têm coragem de determinadas situações, de correrem atrás, e elas acabam dificultando muito, de colocando muita dificuldade no que você quer. E se você der ouvido a isso, você acaba ficando para trás. Uma vez eu ouvi, que eu achei bem interessante, justamente são as pessoas que estão ao seu redor que mais te prejudicam no seu crescimento. Por quê? Sim, até familiares, as pessoas estão acostumadas. Para eles, é muito estranho você despontar assim e ir para outro caminho certo alguma coisa, ser né? bem sucedido. E quando dá certo, o mais engraçado... Aí vem todo mundo quando dá certo, adora. eu já sabia. Você tinha cheiro da vitória. Você sempre foi assim. É inacreditável, né? É por isso que eu digo, né? É muito difícil. Porque a gente cria uma raiz muito grande. Tem que ter essa ruptura, né? Até para eu sair, né, da rua onde eu morava, foi uma luta muito grande, né? Eu digo assim, relutei muito, né? Vou construir, meu depósito vai ser aqui, porque essa casa aqui é da minha família. Sim. Mas a minha história, não vou deixar de ter a minha história. Eu tá não vou ali, tá deixar com de amar você os meus viveu amigos de isso, infância. né? Pô, um beijo para todos eles. Mas eu tenho... Você tem que voar. Tem que voar, pô. Sim. E nesse ponto, eu posso falar para você que eu tenho muito foco em tudo que eu me proponho a fazer, mas a base de tudo, eu posso dizer que a Jane me ajudou muito nisso. Há quanto tempo vocês estão juntos? Há 16 anos, né? A Jane é muito parceira, muito parceira. A relação deles é muito bacana. Isso é legal. Exatamente. Ela trabalha com você? Trabalha comigo. Pô, que maneiro. Da empresa. Mas é importantíssimo você ter uma base, você ter essa troca. Sim. Né? Porque eu tenho uma coisa de bom assim dentro de mim. Eu não me acho o dono da verdade. Eu escuto. Eu abaixo a minha cabeça quando eu estou errado, com todo o meu ego. Que tem, né? Todo mundo tem. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Mas é importante você escutar. Sim. Você respirar com toda a emoção que eu tenho, respirar, você buscar outras opiniões, sabe? Saber onde você está errando para você ser melhor daqui para frente. A gente só vai acertar se tentar, se a gente errar. Entende? Se você não tentar, se você não tiver realmente focado, muitas vezes a gente sabe, a gente está vivendo um momento muito delicado, mas a gente não para de tentar. Uma hora vai acontecer. Você está plantando, você está colhendo, daqui a pouco vem aquele fruto que você não esperava e caramba, estava ali. Peraí. Aí você para. Lembra, né? Peraí. Veio isso aqui porque você fez isso lá atrás. Isso. E você realmente abriu mão, às vezes, um final de semana, de estar longe da sua família, de estar focado. Tem pessoas que falam, sábado eu não trabalho. Sabático. Pô, já deu meu horário, hein? Peraí, tem que ir embora. O que você se propõe, bota o coração. Vai o lá. Dinheiro é importante, Ajuda pra caramba. mas é uma consequência. Sim. A Corp, o que significa? Então, a Corp, eu falo assim, André corporativo, eu venho também de alma corporativa, né, onde
a gente se entrega de alma, de amor corporativo. Então, é uma possibilidade muito grande dentro do que eu sei fazer de melhor, que é dentro do mercado corporativo, com produções, com criações. Então, a Corp foi um nome que também demorou um tempinho para a gente chegar a esse nome, né? Porque a minha empresa, para quem não sabe, era André Eventos, foi a primeira empresa. Eu conheci você sendo André Eventos. André Eventos, que tinha um logo muito bacana. E, mais uma vez, agradecendo a Uniswan, porque dentro da universidade eles me ajudaram a criar essa identidade, me ajudaram a criar o meu primeiro logo, né, de empresa. Eu ainda não tinha uma empresa consolidada, né, registrada. E quando, no ano de 2005, 2006, eu estava fazendo um evento dentro do Porto Belo e conheci uma agência de São Paulo, que foi também uma pessoa também muito bacana, que acreditou. Sempre eu conectava muito bem e virei referências com algumas empresas de São Paulo, de montagem, de produção, porque a gente tinha uma imagem muito ruim aqui no Rio de Janeiro de mão de obra. Sim. E muitas vezes as empresas iam para os hotéis em Angra trazendo toda a produção de São Paulo, porque existia uma falha muito grande você pede para colocar um quadro na parede, aí a mão de obra aqui olhava, peraí, já volto. Enquanto isso, quando ele ia no banheiro, beber uma água, voltava, o quadro já estava no lugar, com uma produção de São Paulo. E aí eu comecei a ter grandes conexões e fidelizar com algumas empresas de São Paulo, e a Cristina, da Performance, e ela falou, você tem que montar a tua empresa, de verdade. Eu estava tocando como DJ no Porto Belo, e daí a Cristina falou, olha, eu vou para São Paulo, vai ter um rapaz chamado Roberto, que vai te ligar de uma outra agência, ele vai ter um evento num hotel aqui em Angra, e você vai contratar para ele uma grande banda de forró. E eu não tinha experiência nenhuma ainda para contratação de banda. Eu conhecia muito de música, muito de técnica e tal. Mas não era nada perto de uma contratação, de um cachê, vamos falar na época, um cachê como se fosse hoje de R$500 mil. Pô, né? dava um levante legal. Eu não tinha nem capital para isso. E daí ela me ligou realmente, olha, eu quero que você traga para a gente Estava no auge na época, era forró sacana, fala mansa, e ele queria 3 opções. E eu não lembro qual foi a outra que eu dei para ele. E fechamos o Fala Mansa. Foi meu Só isso? Meu primeiro contrato com o Fala Mansa. E a Cristina, ela que emitiu a nota, ela que me ajudou com toda... né? E contratei também uma banda para fazer um dia e um violão e voz para outra. Eram 3 dias de evento dentro do Blue Tree, em Angra. E ali eu ganhei um valor assim, como equivalente a hoje, de R$50 mil em 3 dias de trabalho. Ela falou, o dinheiro que você vai ganhar vai ser para abrir a sua empresa. Eu não quero saber. E daí foi isso aí. Eu estava na Ponte Rio-Niterói, eu lembro. Aí eu liguei para o banco para escutar o saldo, né? Eu pulava. Botou no modo repeat. Meu Deus, chorava. Consegui. Só para vocês entenderem que não é só glória, né? Até hoje a gente tem as lutas, né? As lutas. E se não tiver luta, não tem vitória, né? Sim. Vai ter história para contar. Aí, quer dizer, até agora eu me emociona. Porque dali em diante... Não, normal, pô. A história... eu tinha um CNPJ, eu podia emitir nota fiscal. Sim. Daí a responsabilidade toda comigo. Bem maior. Só da parte musical, não fiz a produção do evento. E aquilo me trouxe uma motivação muito grande, né? Até para mostrar que eu sou capaz, né? Que tudo era capaz dentro do meu trabalho. E daí as coisas vieram acontecendo, cada vez mais as produções acontecendo, eu continuando tocando como DJ. Você continua tocando mesmo depois de ter aberto a empresa? Continuei tocando. Fica aquela... Porque eu era igual você, Dani. Eu cantava. Tem um animador. Eu era o CEO da empresa. Dani. Não, vamos parar com isso. Diretor da empresa. Mas pagava as contas. Pagava as contas, mas eu cantava. Eu ia lá. Tinha uma banda, eu não consigo ficar... Se tiver uma banda ali, eu vou lá e vou dar canja. Todo local que tem banda, quem passa o som é André Alberto. Isso aí. Fiz agora com o Erasmo. E assim...
isso foi me dando experiência. Né? Porque na hora que você conecta com a pessoa certa, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou conversar com uma empresa que quer fazer um show com o Fala Mansa. Uhum. Eu já conheço, já falo com propriedade sobre o empresário. Você cria uma credibilidade muito maior para o negócio, para gerar esse negócio. Você conhece todas as áreas ali, basicamente. Por exemplo, a Blitz. Eu era fã da Blitz, uma referência. Hoje eu contrato a Blitz. O que foi para você o Airbeat Club? O Airbeat Club. Pois é. O Airbeat Club foi uma virada de chave, assim... 2017, final de 2017. Um evento de mais de R$1,5 milhão, onde eu contratei Alexandre Pires. E eu tinha ido fazer uma cenografia dentro do Teatro Net em São Paulo, uma cenografia para os blogueiros, que estava na moda, no auge, quando começou aquele auge dos blogueiros, que era o Zé Felipe, filho do Leonardo, e tínhamos outros blogueiros, né? Era até patrocinado por uma revista, Tim, né? Aquela revista Tim. Eu pegava, tinha sempre o pôster do cara que tava em alto, sei lá, o Rodriguinho, aí vinha a foto dele. Eu tinha todos os meus armários. Nossa, assim, eu também tinha. Colado. Tinha o Rodriguinho, tinha aquele lá do cara metade. Cara metade, Dani? Lembra? Pô, isso é 1800... aqui do Nordeste. Pô, essa música estourou. Muito linda. Era lindo, ele, uma graça. Tinha o Belo. KLB. Eu tinha uma galera no meu armário, eu era meio Kenga. Desculpa. Então... Vai. E com essa cenografia lá dentro do Teatro Net, sair do Rio de Janeiro, para você ser referência em São Paulo, fazer uma cenografia dentro do Teatro Net, já era uma coisa assim, peraí. Já tava, felizão, né? O Teatro Net me indicou para um grupo de investidores, que eram do Airbeat Club, das criptomoedas, onde as criptomoedas estavam... Tava começando, não, já tinha, mas estava... Mas estava ali né, dando aquele começando corpo, né? a dar aquela cozinhada, né? E daí o telefone toca. Eu queria falar com você, André, a respeito de um projeto aqui em São Paulo. Sabe quando você atende o telefone? Trate. O jeito que ele está falando comigo, não tinha jeito de negócio, né? E eu nunca fui de desconfiar, mas assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Até é um dos fatores muito importantes de você passar pelas fases, que você começa a ter sensibilidade de entender se você está entrando numa coisa boa, se você está se envolvendo com pessoas do bem. Por isso que é importante você ter esses processos. Porque você acaba deslumbrando em coisas que não vão te levar a nada. A experiência vai te dar quando você faz por onde, né? Quando você quer. E daí umas 3 vezes o telefone tocou. Não, depois eu te ligo, eu estou ocupado aqui. Eu estava sentindo que não tinha aquela energia, né? Pela experiência. E daí a menina do Teatro Net me liga. André, eu indiquei você aqui para um evento. O cara é meu amigo. Eu não estou entendendo. Eu falei, olha, é porque sinceramente, ele fala comigo de uma forma que está parecendo que é um trote, que não é verdade, não é de verdade. Não, eu vou estar com ele daqui a pouco e vou te ligar junto com ele. Aí foi quando a ficha caiu. Não, a gente quer fazer um evento em São Paulo, num espaço, e é isso. Eu falei, então tá bom. Era uma segunda-feira, quarta-feira eu vou para São Paulo. Aí liguei para o escritório, para a Jane, compra uma passagem para São Paulo. Mas como assim? Compra para São Paulo que eu estou indo. Para ontem. Tem uma reunião. Por favor. E daí eu fui para lá, tive a primeira reunião com eles. Obviamente que foi dentro de um restaurante, de frente para um hotel, muito, muito, muito famoso em São Paulo. E eles começaram a falar do evento, do primeiro encontro do Airbeat Club Brasil, que era o maior evento de criptomoedas que teria no Brasil. E daí eu falei, olha, eu preciso criar um projeto, preciso trazer para vocês as minhas ideias, mas eu preciso ver o espaço, porque para você criar, é muito importante também deixar isso bem claro, que a criação você tem que estar dentro do local, você tem que respirar aquilo para surgirem as ideias. Tem que imaginar já o evento na sua cabeça pronto. Isso aí. Não adianta o cliente ligar, muitas vezes o cliente liga e fala, mas eu queria que você me desse uma noção, mas como?
A gente precisa de uma Manda meia dúzia de foto. Não tem como. Você precisa inspirar para o cliente sonhar com você essas ideias. Né? Sim. E só para também complementando aqui, todo ano eu viajo para a Disney, faço imersões, cursos embaixo da Disney, bastidores da NASA, fui para a NASA, fiz curso na NASA, fiz na Universal. Ele vai falando assim, a Coisinha gente pensa o quê? Que ele está né? indo ali na esquina. Então, voltando aqui ao Air Beach Club, eu fui para São Paulo, marquei uma reunião para outra semana, onde eu iria ver o espaço, eles ainda não tinham definido. Aí foi definido que seria no Tom Brasil, que é uma das maiores casas de espetáculo de São Paulo. E quando eu cheguei, tinha uma comitiva, né, de diretores das criptomoedas. E eu comecei a sonhar, falar, olha, vamos fazer as moedas flutuando aqui, vamos fazer... Caramba. E os caras deixando eu viajar, né? E o cara vira para mim e fala, era você que eu estava procurando. Porque as pessoas trabalham muito na zona de conforto. Vou botar isso, vou botar um backdrop ali, Sim, não sei o quê. sim. O padrão. E o seu trabalho é diferente. Que é sempre o padrão. Viaja, ele sai da caixinha, entendeu? E o problema maior é você viajar, né? Que 99,9% das vezes que a gente ainda não alcançou esse ápice, aí eu posso dizer que vai passar para 10% a 15%, nós temos limitações orçamentárias. Sim. Né? Você sonha, mas o cliente fala para você, eu só tenho X. Aí você tem que usar muito mais a sua criatividade. Mais ainda. E de que Aí forma que é a eu vou fazer a criatividade, né? entrega dentro daquele orçamento. Exatamente. É uma realidade. Criar solução para o problema ali, né? Solução para o problema. Então, o evento, eles fecharam comigo. Um evento de R$1,5 milhão se não me engano. E ali fui homenageado no palco, né? Tive uma homenagem, né, por tudo que eu criei naquele evento. E ali foi um divisor de águas, né? Onde eu já acreditava muito, mas eu confiei muito mais no meu potencial, sabe? Como empresário. Eu vi que todo aquele esforço, tudo que eu passei, tudo que eu sempre almejei, que eu vim plantando, estava se tornando realidade. Maneiro. Né? Onde o teu nome é respeitado. Passa um filme na cabeça, filme. Uma coisa até interessante, as criptomoedas, o local onde tem mais investidores, né, que compram é na China, Coreia e na Rússia. São os maiores compradores das criptomoedas. E depois vem o Brasil. Então ali eu tive que colocar 9 idiomas. Eu fiz uma projeção onde tinha bem-vindos em todas as línguas, sabe? Legal. Surreal. 2018 foi um ano onde nós tivemos 200 e poucos eventos. Eu tenho os números aqui. Tem os números? Manda aí. Total de eventos, 2018, 204 eventos. 2019, 691 eventos. Nossa. 2020, como entrou a pandemia, mas mesmo assim foi bom. 259 eventos. Caraca. E tivemos mais de 320 eventos cancelados somente no primeiro semestre. Caraca. Como a pandemia veio para você? Ela veio com muito aprendizado, assim. As duas últimas semanas de março foi aquela cabeça atordoada, ninguém sabia o que veio primeiro aquela história. São 15 dias. Sim. Daqui a pouco a gente volta. 15 dias, daqui a pouco veio... Não, e os clientes iam remarcando, não. Iam remarcando. Daqui a um mês. Não, daqui a 2. Aí, beleza, 15 dias, daqui a pouco passou para... daqui a 2 meses volta, daqui a 3, daqui a pouco 6. Aí o negócio ficou sério. Então, com isso, a empresa ficou ali sem receita durante 4 meses. Caramba. Poderia ficar muito mais. Você teve que demitir até funcionário, né? Você tentou ao máximo segurar alguns. Na verdade... muitos empresários tiveram que fazer isso, né? Nós seguramos, né? Segurar ao máximo. Reduzimos e fizemos algumas adaptações. Trouxemos o nosso galpão do Rio para Niterói, juntamos junto com o escritório e, enfim, muito difícil. Se reinventamos. Aí começou eu só com um cliente, só para vocês terem uma ideia, só com um cliente em 2020 eu tinha 50 eventos marcados. E seria também um dos maiores eventos da minha vida dentro do Rio Centro, com mais de 8 mil pessoas, né? Cara, grande. Era a nossa meta no final de 2020.
Esse amigo, ele também está sobrevivendo, é um cara sensacional. Aí começaram as conexões com a música, né, com o lado artístico, que eu tinha o lado corporativo, mas o artístico que eu sempre amei, não colocava em prática porque minha rotina não permitia. Sim. Aí veio a conexão, o empresário da Melim, meu amigo Delão, um beijo para ele, um beijo para os empresários, o Bruno, Lelê, enfim. E daí eles fizeram a primeira live, porque na época, logo depois de março, abril, começaram a vir as lives patrocinadas, né? Antes disso, na sua própria rede social, você promoveu algumas lives até com... Isso, vamos lá. Eu comecei a buscar, nessas 2 últimas semanas de março, quando a cabeça começou a dar aquela... Já, o que eu faço? O que eu vou fazer? Nós temos um posto de serviço dentro do melhor hotel de Niterói, o H Hotel, e não ter um evento acontecendo. Ainda teve uma coisa, lembrando aqui, logo no março até abril, a gente ainda teve uma receita no hotel, porque as empresas offshore, elas ainda estavam fazendo as reuniões presenciais ali para embarque e desembarque de tripulação dos colaboradores. Mas logo depois isso parou. Totalmente, porque não podia nem... Os hotéis fecharam, você não podia ter nenhum tipo de hospedagem, enfim. E daí o que a Dani falou, eu comecei a pegar aqui o meu telefone e lembrando aqui, caramba, olha as conexões que a vida me trouxe. Aí fui, Carlinhos Jesus, Delão, Claudemir Oliveira, que é o primeiro brasileiro cast member da Disney, que tem esses livros maravilhosos, né? E foi o primeiro professor da Universidade da Disney. O cara está lá até hoje, fantástico. Heitor Bover, também de uma empresa fantástica nos Estados Unidos. Amigos que eu tenho, conexões na Irlanda, amigo farmacêutico que foi reverenciado pela Rainha da Inglaterra. Fábio Boylan, que foi criado comigo, um excelente profissional. Aí eu comecei, caramba, olha quantas conexões eu tenho que a vida me proporcionou nessa trajetória. Guto Goff do Barão Vermelho. E por aí vai, empresários. Eu vou lembrando aqui... E vai vindo... E vai vindo, Jaime Arocha. Jaime Arocha. Então, só para você ter uma ideia, né? E com isso... Eu fui tendo gatilhos. Cada conversa que eu tinha de 2 horas ali, a própria Dani, eu criava dentro, peguei o meu pessoal, na verdade, eles acreditaram muito nisso. Criamos uma identidade com máscaras, com cartelinhas ali, com foto, para surpreender os nossos entrevistados. Legal. E, ao mesmo tempo, a gente trazia um profissionalismo numa live de Instagram. E aí o pessoal pensa assim, não, só ligar a câmera. Cara, só ligar a câmera, né? Legal. Tem todo um detalhe, né, cara? Tinha um cenário, era um mapa atrás. Botava ali, como legal. aqui, né? Muito, muito bonito. E daí a gente começou a criar muita identidade e criar oportunidades. Aí foi quando o empresário da Melim falou, André, eu vou fazer uma live da Melim, você coloca uma luz aí pra gente, quanto você me cobra? Eu falei, não cobro nada, cara, vamos lá. Aí veio as conexões com os estúdios, e daí o estudo com streaming, estudo com as lives, minha parceria de anos aí de amizade com o Milton Guedes, comecei a criar essa raiz, florescer, né, essa raiz aí, tudo se repetindo, né? Tudo que aconteceu com você no passado começou a repetir de novo. Exatamente. E bem ou mal, a pandemia, se você for parar pra pensar, te levou pra um caminho que você já queria estar atuando. Já queria estar. Só que foi o empurrão que faltava. Ele sempre gostou de trabalhar com música, empresariamento de artistas. Sim. Parte, assim. Exatamente. Aí eu fiz uma live com o Milton Guedes no estúdio, né, com a Sônia Fossati, que é empresária do Milton, uma querida, e comecei a ajudar na carreira do Milton, de dar uma força para ele. E com a Melim, eu falei da Melim, aí veio o estúdio, eu comecei a emprestar minha luz para o estúdio, uma luz que é uma luz diferenciada para a live. Eu já tinha comprado, já tinha feito o investimento, mesmo sem condições. Já estava ali, momento, né, basicamente. Eu comprei aqueles cobs de LED, enfim. E daí surgiu a oportunidade da primeira live da Melim, onde eles tiveram uma audiência de mais de 3 milhões simultâneos, e daí eles agradeceram publicamente a Corp Eventos. Só antes da gente fazer antes de você contar a surpresa, eu queria agradecer a toda a equipe de iluminação.
tá somando com a gente desde da primeira live, eles estavam junto com a gente, né? Que é a Corp Eventos. Aí fizemos a segunda que eles fizeram com a Band, né? E daí eles agradeceram novamente a Corp Eventos. Pô, então assim, isso me motivou muito a buscar esse meu lado que eu, como a Dani falou, de gostar muito da música, desse lado artístico. E aí veio a oportunidade de fazer uma live para a Marinha, onde nós fizemos uma live histórica na pista de pouso do caça. Foi lindo, lindo, lindo. Da Base Aérea Naval em São Pedro da Aldeia. Isso aí foi maneiro. Entramos para a história. Foi lindo demais. Ali era o seguinte, ou saía nos braços... Ali você botou a tua bandeirinha aqui, ó, cheguei. Cheguei e não saio mais daqui. Aí veio as lives em cima de porta-helicópteros, na Ilha Fiscal e por aí vai. Como foi pra você admirar Banda Blitz, Erasmo Carlos? E fazer os eventos dele, né, cara? Isso é maneiro. E você hoje tá trabalhando como parceiro deles. Então, Dani, tem hora que eu me pergunto muito, né, internamente, assim, na minha cabeça, né, porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E eu falo, caramba, eu mereço isso? Será que... Eu me belisco, né? Falo, será que isso está acontecendo? Porque você tem um respeito, um carinho por pessoas que você sempre admirou, que foram referências. Isso, para mim, é um combustível muito importante para eu me tornar sempre uma pessoa melhor. Para mostrar que realmente a minha essência valeu a pena. Valeu a pena ser essa pessoa que eu sou. Por tudo isso. Ser essa pessoa do bem, ser essa pessoa que ajuda todo mundo. Eu sempre fui assim, de verdade. Não consigo esconder isso. Entende? O mais importante, eu não consigo esconder. Isso é verdade. É muito coração. É muita pessoa, né, cara? Não tem como pessoa. deixar de ser aquilo ali. Exatamente. Ou é ou não é. E você ter, né? Há alguns anos eu já contratava, né? Muito a Blitz, alguns artistas, mas já era muito respeitado por poucos. Uhum. Mas hoje eu tenho muito mais amplitude dentro desse segmento e respeito, que muitas vezes eles me ligam me pedindo conselho de alguma coisa, né? Que eu falo, peraí. O que eu falo, essa autoridade, ela é naturalmente. Isso aí. Não tem nada forçado, não é um personagem, entende? É seleção natural, basicamente. Natural, né? de tudo que você plantou, de tudo que você viveu, da tua trajetória, ao ponto de eu ligar para um artista. André, eu assino embaixo. Você é meu amigo. Tipo assim, escutar isso, Sim. né? Você estar sentado com pessoas que você sempre admirou e a pessoa te elogiar espontaneamente. Você não está pedindo nada. Sim. Não tem o porquê a pessoa te elogiar a outra se ela não realmente admirá-la, né? Não precisa puxar o teu saco, não. Como eu falo, Dani, eu te amo, você é uma menina que eu admiro. Aí, ó. Obrigada. De verdade. Obrigada. Olha, a Dani fala eu muito falo de bem. coração. Fala muito eu bem, falo de André. coração. Mas eu também falo de você pra todo mundo. Pô, Pergunta verdade, aí pra verdade, galera. verdade. Existe um carinho, um respeito muito grande pela sua trajetória. Eu falo pra você, calma que tua hora chega. Mas eu tô chegando, paciente, tá aí, eu tô tá paciente batendo a na beça. porta. E tenho muito orgulho, sabe? O que eu peço sempre quando eu saio de casa, todo dia, quando eu me levanto, eu durmo muito pouco, tá? Eu sou Eu sou imperativa normal, também. Eu é. durmo 5 horas, eu tô ótimo. 4 horas. A gente sabe isso. como é que é, a gente sabe como eu é que digo, eu durmo pouco e assim, tô o tempo todo pensando e buscando novas oportunidades. E criando também novas oportunidades, o tempo né? todo. Eu adquiri, de 2017 para cá, eu adquiri um hábito de corrida. Maneiro. De fato. E corre né? muito. Pra gente encerrar, quero saber o que André B, CEO da Corp Eventos, liga o Dane-se. Para falta de amor, sabe? Eu ligo o dane-se para as pessoas que falam dos outros, que não são de verdade. Eu ligo o dane-se para essas pessoas que falam da gente sem sabe? Que gostam de Boa. julgar, que já é do ser humano julgar o outro. Sim. E eu aprendi muito a não julgar. Sabe? Cada um tem a sua vida. E uma coisa muito importante, né? Isso te evolui. Sim. Te traz o que você precisa para ser uma pessoa melhor e preparado para o próximo degrau.
Exato. Entende? Verdade. Você tem que estar preparado. E para você estar preparado, você tem que doutrinar a tua vida, você buscar coisas que realmente somam. Eu posso escutar uma conversa de 2 horas com uma pessoa que não tenho, que não vai me trazer nada de Te agregar. me agregar. Isso aí, a palavra assim, que vai me agregar. Mas às vezes uma palavra ali eu vou guardar e um dia ela vai ser útil para eu ser uma pessoa melhor, para eu usar no momento certo. André Albert, como é que a gente te acha nas redes sociais? Pro pessoal seguir sua vida corporativa, seu lifestyle, se inspirar, que ele posta muita frase, muita coisa legal, muito conteúdo nos stories dele. Dica de livro, do que estudar, do que fazer para melhorar essa vida. É muito bacana. Divulga isso, a rede social. Confesso, antes de falar das minhas redes sociais, eu confesso que eu sou um pouco preguiçoso para ler livros. Eu escuto mais, né? Eu sou muito ligado no 580, então... na hora que eu estou correndo, eu escuto muito os audiobooks, né? E leio. Eu não tenho muita paciência, mas eu leio, né? Sim, porque sim. é importante você ter esse conhecimento. Mas as minhas redes sociais, André Ricardo UB, e da Corp, a Corp, com P mudo, Eventos. Eu quero parabenizá-los. Pô, André. E agradecer. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto. Sigam lá nas redes sociais, siga também nosso canal. Ligue o Dani. Se eu sou Dani Fantinelli, Luiz Fulemão, meu parceiro. Bora. É isso. Parceria com o Estúdio Hall. Fique ligado no próximo Até episódio. a próxima, gente. Abraço.